Então agora eu quero começar a mover aonde nós estávamos na semana passada e olhar um pouco a respeito dos selos. Aleluia. Passo a passo, tentando alcançar na mesma base da semana passada. Então, hoje é muito, mas eu vou tentar empurrar o máximo que eu puder hoje, por isso vamos terminar tarde. Então, o que foi que nós vimos na semana passada? Na semana passada nós vimos que o anticristo, baseado na personalidade dele, que o cordeiro é aquele que libera o anticristo. Posso descrever esta visão e esta visitação quando ele me trouxe ao trono? Eu fui ao vivo na rádio e eu prometi que iria fazer isto, certo? Aleluia. Eu posso ver. Na semana passada, nós vimos que a natureza e a missão e o dever dele, você não vai querer estar no reino dele quando ele assumir a autoridade, certo? Você não vai querer estar naquela dispensação. O que foi que nós vimos na semana passada? Nós vimos que ele é uma pessoa muito inteligente e que tudo isso que está acontecendo com o coronavírus, tudo isso que você vê que está acontecendo na Terra agora, a devastação pelo coronavírus nesta hora. Nós vimos muito claramente, nós vimos na semana passada que tudo isto está instruindo a igreja nesta dispensação da tribulação. Que esta dispensação está vindo. Estou ao vivo no ar? Então, novamente, nós vimos muito claramente na semana passada que este aprisionamento da terra, o terror que consumiu a terra, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres. Essencialmente, a mensagem que o Senhor está dando para a igreja e para as nações é que, olha, esta profecia foi instruída por estes mensageiros que vocês veem, que na verdade eles pertencem a outra dispensação. Entretanto, este coronavírus, esta praga dos gafanhotos, todas as pragas que vocês veem que estão vindo, na verdade são as pragas principais na dispensação que está vindo. Elas estão dizendo que aquela dispensação está prestes a acontecer. Então, esta é a informação mais importante. Então, quanto a vocês, onde vocês vão querer passar aquele tempo? Porque nós sabemos que antes daquela dispensação ser iniciada, a igreja é levada no arrebatamento. Então, a instrução realmente é para que os cristãos agarrem, abracem os princípios da salvação para que sejam levados no arrebatamento. Santidade, justiça, viver uma vida de santidade. Rejeitem o pecado, rejeitem este mundo. Estamos juntos? Entretanto, em resumo, o anticristo viria para devastar a terra. Então, o Senhor está usando o coronavírus para dizer: vocês não vão querer estar na terra naquela dispensação. Então, eu já dei uma rota de fuga para vocês. Os degraus, a escada já foi descida, já foi baixada. Então, é muito importante entender como que esta escada, este caminho estava fechado, até que Cristo Jesus, meu Senhor, veio e abriu aquele caminho, quando o véu do templo rasgou diante da sua crucificação e ressurreição. Lembre-se quando Jesus bradou em alta voz, e então o véu rasgou em Mateus 24. Quando o véu rasgou, foi quando ele abriu aquele caminho novamente que conduz para o Santo dos Santos, que conduz para Deus. É por isso que esta primeira parte da mensagem diz encontrar Deus face a face. Então, nós vemos que o anticristo está vindo cheio de intriga, muito inteligente, muito intelectual, muito inteligente. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, nós vimos que ele seria intelectualmente excelente, ele possuiria um gênio, ele seria um gênio, possuiria
uma excelência intelectual dentro dos padrões desta terra. Ele é um gênio da iniquidade, certo? Eu queria saber quantos de vocês gostariam de estar no reino do gênio da iniquidade. Ok, então ele diz em Daniel 8, 23. Ele diz, no última parte do seu reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em intrigas. Ele será muito esperto. E se você olhar em Daniel 12, 43. Então, é aqui que eu quero pegar de onde nós paramos da última vez. Daniel 12, 43, ele diz, ele vai ganhar controle do ouro e da prata, das riquezas e de toda a riqueza e das riquezas do Egito, com os líbios e os cuxitas, e vai submetê-los, o que significa que o anticristo vai ter uma extrema excelência, uma excelência intelectual, que fará com que ele submeta toda a terra com a marca da besta. Nós vimos todas essas coisas. Porque é isso que significa que vocês serão forçados a adorar a besta. Eu dei o exemplo daquela pastora, eu já vivi este tempo, esta dispensação do anticristo e a grande tribulação. Porque lembram que eu contei para vocês aquele sonho quando ele me levou até aquele lugar onde aquela pastora, ela rejeitou Cristo para poder comprar. Se você for a Apocalipse, capítulo 13, então nós estamos olhando para algumas qualidades dele antes de chegar nos selos. E estas qualidades deles é por um motivo, para que vocês repudiem esta dispensação e não gostem dela e se preparem para entrar agora. Então, Apocalipse 13. Ele será um intelectual, um gênio em comércio. Eu acabei de ler para vocês Daniel 12, 4 e 5. Então, agora Apocalipse 13, 16 e 17, ele diz... Ele também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na sua testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que eles tivessem a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então vocês veem agora, se você vê o que está acontecendo na Itália agora, você não pode se mover. Você não pode sair do lugar onde você está, na Itália agora. Você não pode sair até que os policiais chequem os seus papéis e digam, você tem permissão para viajar? Então esse é o cenário perfeito da grande tribulação. Já está acontecendo em Wuhan, na China. Os lugares mais onde há o foco. Então você não pode viajar, a não ser que você tenha uma permissão. Então isso já está dando grandes detalhes do controle que haverá. Então, nós estamos olhando o caráter do anticristo. Nós vimos que ele será um gênio em comércio, um gênio intelectual, que terá uma excelência intelectual para lidar com os assuntos de comércio, para trazer todos debaixo da jurisdição dele, para decretar aquela lei de que quem não tiver aquela marca, a marca do diabo, em outras palavras, quem não adorá-lo, vocês estão fora da lei deles, serão mortos. Antes de você comprar, ele vai ter certeza, ele vai estabelecer esta regra. E estes são para os propósitos de impedir vocês, de fazer com que vocês não entrem lá. E vocês também viram que ele terá poder militar, algum tipo de excelência militar. Livro do Apocalipse, capítulo 6,
que eu li a respeito da quebra do selo, do primeiro selo. Vamos ler novamente Apocalipse 6:2. Ele diz o seguinte: olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Um vencedor determinado a conquistar a vitória, que tem que triunfar. Então, isso significa que ele tem uma excelência em assuntos militares para poder conquistar e então tomar posse. E ele é um gênio tão importante, porque neste ponto do tempo você não vê setas, flechas, certo? E então Apocalipse 13:2, vamos olhar a excelência militar dele. A besta que eu vi parece com um leopardo, mas tem as patas como de urso e a boca de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, olha isto. Olha este nível de excelência militar que está sendo descrita aqui. Um leopardo, ele é feroz, ele é rápido, ele é mortal. Se o leopardo aparecer aqui, ele ataca 10 pessoas ao mesmo tempo. De um ele quebra o pescoço, de outro ele come os olhos. Ele é tão feroz. Mas o urso é o pior. As pessoas fogem das montanhas. Lembrem-se que em um tempo, quando o urso é terrível, ele come até os ossos. E então, depois disso, então, ao mesmo tempo, você vê que ele é um leão. O rei, o leão não é uma brincadeira. Ele pode comer um leopardo por refeição. Então, vocês podem imaginar que esta composição dos três juntos, que ele está usando para retratar a excelência da militar, mostrando como ele é insuportável. Ninguém pode resistir a ele. Então, este gênio militar é grande em assuntos militares. Então, ele diz nesta escritura que ele tem que conquistar todas as ovelhas, todos os cristãos. Ele vai conquistá-los, atacá-los e conquistá-los. Nenhum deles pode resistir a ele. Então, no livro de Daniel, capítulo 11, enquanto nós terminamos com isso, eu estou introduzindo o que nós vimos da última vez, certo? Isso ajuda vocês? Oh, sim, para que vocês toquem nisso, porque hoje nós temos uma grande sessão e todas as igrejas vão estar ouvindo amanhã. Então, livro de Daniel 11, 12, 3 e 6, ele diz: este rei vai se levantar acima de todo Deus. Então ele vai dizer coisas horríveis contra o Deus dos deuses. Então ele será bem-sucedido até que o tempo se cumpra, até que aquilo que está determinado aconteça. Então, isto vai acontecer. A ira de Deus que o trouxe. Vocês entendam que ele será bem-sucedido em tudo que ele fizer, até o tempo da ira, quando a ira for completa. Então, o que ele está dizendo é que ele será bem-sucedido em tudo que ele fizer. Então, ele tem uma excelência acadêmica. Então, ele pode fazer qualquer coisa. Na verdade, a melhor definição é que ele é um gênio. Tudo que ele fizer tem que ter uma excelência. Então, ele vai liberar a terra sobre a terra. É por isso que ele trouxe. É por isso que ele é liberado, é para trazer a ira sobre o povo que está perecendo. Ele também tem excelência política. Ele é um gênio político. Apocalipse, capítulo 17. Você pode ler, até mesmo Apocalipse capítulo 13, até mesmo Daniel.
Eu li para vocês na semana passada. Ele vai saber como vir a Jerusalém e fazer as coisas. Ele vai trazer um equilíbrio. Ele vai pegar aqui, ele vai conduzir ali, vai conseguir fazer um tratado de paz. Isso significa que ele é um orador. Quando ele fala, ele é um bom orador, ele pode convencer as pessoas. E se ele pode convencer as pessoas a adorar os seus falsos milagres ou adorá-lo, então há uma geração agora que está pronta para eles. Se simples falsos apóstolos podem ver que aqueles caras não são falsos apóstolos, então as pessoas ainda estão comprando. Então, quanto mais vocês estão prontos para o anticristo, se eles já estão agora seguindo os falsos profetas, certo? Então, por definição do seu nome, você pode ver que você não vai querer estar naquela dispensação, porque ele vai trazer toda a terra a adoração de Satanás. E vocês não querem ser adoradores do diabo, eu tenho certeza. Então pelo seu nome, ele se opõe a Cristo. Ele é a imitação de Cristo. Ele se opõe a Cristo. Podemos olhar isto. João capítulo 1. Vocês estão comigo? Ele é uma falsidade. Ele é o anti. Você ouve a palavra anticristo. Ele se opõe a Cristo. Eu quero ser elaborado porque muitas nações estão sintonizadas. Então, eu vou dar pleno mensagem hoje e amanhã. João capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Isto é Cristo. Cristo é Deus. Eu vi o Messias no centro do trono de Deus no céu. E mesmo que você não leu a Bíblia, eu posso te dizer que Cristo Jesus é Deus. Ele é Deus. E uma outra escritura aqui, no mesmo livro de João, capítulo 10, se vocês não se importam, versículo 36, ele diz o seguinte: agora, aquele... João 10, versículo 36. Obrigado. João 10, 36. João 10, 36, ele diz: o que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou como seu próprio e o enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Vocês entenderam? Ele é Deus. Ele é Deus Filho. Então, o anticristo, por virtude do seu nome, a sua definição, ou seja, a sua identidade, caráter anticristo, ele também tenta falsificar, imitar isto. Segundo a Tessalonicenses, nós vimos, estamos juntos. Brevemente nós iremos aos selos. Isto é para aqueles que não estavam na semana passada. E até mesmo vocês estão aprendendo muito hoje. Vocês estão agora se estabelecendo nesta mensagem do que está acontecendo com o coronavírus. Qual é a mensagem do coronavírus? A mensagem é muito simples. A dispensação do anticristo está vindo para que agora vocês recebam Cristo Jesus como seu Salvador, Senhor e Salvador pessoal, ser santos, entrar no céu e evitar isto. É isto que nós vamos lidar hoje. Eu vou lidar com o que é que acontece naquela dispensação quando toda a terra vai adorá-lo. Então vocês têm que ficar longe disso. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, ele diz: este que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus.
Então você vê o anticristo, ele tenta fazer exatamente o que Jesus estava fazendo. Contra, Jesus é Deus, ele tenta se fazer Deus. Você não vai querer estar neste tempo na terra, certo? Porque vocês querem adorar somente a Jeová, certo? E Cristo, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 9, se vocês não se importam, Mateus 9, povo abençoado. Mateus, capítulo 9, ele diz o seguinte, versículo 32 e 33. Ainda construindo aquilo que nós fizemos da última vez. Mateus 9, 32 e 33, ele diz o seguinte aqui. Enquanto eles se retiravam, um homem que era endemoniado, possuído pelo demônio e não podia falar, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E a multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido com isto em Israel. Ai! Eles trouxeram um homem que era possuído de demônio e mudo. E ele o curou. Ele fez um poderoso milagre lá. Este é um poderoso milagre. Então agora ele podia falar, o homem, e foi liberto. Então Jesus fez milagres. O livro de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, 2. E há muitos outros milagres de Jesus. Muitos. Até mesmo em Mateus 8, 14. Quando veio até a casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro deitada com febre. Ele tocou a sua testa e a febre a deixou. E ela levantou e começou a servi-lo. Isso é um grande milagre, certo? Ele expulsou a morte. Ele expulsou a morte bem ali. E há muitos outros. E quando você lê o mesmo Mateus, capítulo 9, versículo 18, enquanto ele estava dizendo isto, o homem da sinagoga disse, a minha filha acabou de morrer, mas vem e põe as suas mãos sobre ela. Então Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. Então ela pensou, se eu tão somente tocar no manto, eu ficarei curada. Jesus voltou-se e a viu e disse, ânimo, minha filha, a tua fé te curou. A outra versão diz, quem me tocou? Novamente, um grande milagre aqui. Mas ele levanta uma menina morta aqui. Então Jesus fez milagres, povo abençoado. Então podemos agora ir em Mateus 24. Aleluia. Porque o anticristo, o oposto a Cristo, ele vai fazer coisas para se opor a Cristo. Ele vai falsificar Cristo. Mateus 24, eu vou ler o versículo 24. Isto é o que ele diz aqui. Pois aparecerão falsos messias e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam, eu os avisei disto antecipadamente. Vocês entendem agora? Ele também vem e tenta fazer milagres, falsos milagres, e as pessoas creem. Se hoje na igreja deste tempo presente, alguém se disser a ele, esses falsos profetas dizem para eles, vão lá e trazem lá o documento do seu carro, ou tragam estas coisas, eles fazem isso. Quanto mais quando esse gênio, o anticristo, aparecer, tragam escrituras aqui para mim. Os falsos profetas fazem isso. Mas Jesus agora prometeu, ele alertou para a igreja que o falso Messias viria. É claro que ele tem os seus precursores, os falsos profetas e os falsos apóstolos, mas ele também vai aparecer. E ele vai fazer milagres. Não é de admirar que ele diz
que eles virão a eles e dirão: Senhor, mas nós expulsamos demônios, nós libertamos pessoas em seu nome, fizemos milagres. E ele vai dizer, para dizer a verdade: não conheço você. Não conheço vocês, nunca vi vocês na minha casa. Ai, eu digo para vocês, isto é inacreditável. 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. No versículo 9 ele diz o seguinte. Ele diz: a vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder. Ele vai usar todo o poder com sinais e com maravilhas enganadoras da mentira. E fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para aqueles que estão perecendo. Então nós vimos que estas ovelhas perdidas que estão se perdendo, rejeitando a verdade, rejeitando a salvação, elas estão dentro da igreja, mas elas não querem a santidade, não querem a justiça. Elas querem o evangelho da carne, que agrada a carne. Ele diz que elas estão no mundo, mas não querem receber Cristo. Então você vai entender que eles vão fazer milagres para imitar Cristo, o anticristo. Nós também vimos na semana passada que Cristo Jesus tem uma coroa. Você viu no livro do Apocalipse 19:12, certo? Eu estou simplesmente tocando naquilo que nós vimos a semana passada para chegar nos selos. Apocalipse 19:12, ele diz, versículo 12, ele diz: eu vi o céu aberto e lá diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Lembra que nós vimos isto? Que dissemos que este que fala com vocês esteve no céu e, na verdade, ele viu isto, porque a voz disse: olhe e veja quem está sentado no cavalo branco. E eu vi esse cavalo enorme e glorioso, e então eu vi aquele cavalo correndo por toda a terra, eu avisei isso em toda a terra, Nova Zelândia, Austrália. Eu já falei por toda essa terra como que este cavalo está relinchando, balançando a cauda e ansioso para ser liberado. E quando eu vi a glória sobre ele, sobre o cavaleiro que está no cavalo. Quão maravilhoso dar para vocês isso, que eu fui ao céu e vi isso. Que geração são vocês, então? E ele diz no versículo 12, que é o nosso alvo, Apocalipse 19:12. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E ele tem um nome sobre ele que ninguém conhece, somente ele. E ele tem muitas coroas, é claro, certo? Todos nós sabemos que o Messias tem muitas coroas, ele tem muitas coroas. Mas o anticristo também tem 10 chifres. E tem coroas em cada um dos chifres, certo? Nós temos que ir a Apocalipse 13, nós já vimos isso, certo? Não se preocupe, desta vez nós vamos chegar em Apocalipse 13. Então vocês vão chegar lá. Mas ele está imitando o Messias, falsificando. Aleluia. Ele é ele se opõe a Cristo. O Messias, no versículo 11, o Messias cavalga um cavalo branco, o anticristo. Então, também cavalga um cavalo branco. Apocalipse capítulo 2, nós vimos isso na semana passada, certo? Aleluia. Um cavalo branco para simbolizar justiça, pureza, e é assim com que ele vem camuflado. Então, se ele viesse com alguma roupa escura, preta, você diria: por favor, me desculpe, claro que não é. Não, ele jamais encontraria ninguém. Ninguém poderia. E seria enganado, certo? O Messias ressuscitou em Apocalipse, em Mateus 28, certo? O Messias ressuscitou em Mateus 28.
Vamos ver Mateus 28, 6. Mateus 28, 6. O Messias ressuscitou. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Assim como ele tinha dito, venha ver o lugar onde ele jazia. Então vão depressa e digam aos discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem, agora eu já os avisei. Ele ressuscitou. Eu entrei no trono do Deus Todo-Poderoso e eu vi o Messias, o Cordeiro de Deus. Ele está ressuscitado, ele ressuscitou. Mas o anticristo ele também vai imitar a ressurreição. Então nós vimos isso na semana passada, nós estávamos aqui. Por favor, eu estou tentando refazer isto com vocês. Apocalipse 13, vocês estão lá, vocês vão ver. Deixe-me ler, Apocalipse 13. Nós vimos na semana passada, para que eu possa entrar nos selos. O dragão ficou na praia do mar. Eu vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Estão vendo 10 chifres? E ele diz, com 10 coroas na sua cabeça, tentando imitar o Messias. E ele disse, e em cada uma das cabeças um nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante ao leopardo, nós já vimos isto, certo? Versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Então ele ressuscitou e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E as pessoas adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Ele está tentando imitar o Senhor em tudo. Porque mesmo nas Escrituras está escrito, quem é como tu, ó Senhor? Quem pode lutar contra ti? Cristo é parte da Trindade, certo? Não é verdade isso? Cristo é parte da Trindade. Esta é uma verdade inquestionável. A Santa Trindade de Deus, que o anticristo, como nós lemos agora, ele também é uma trindade não santa, impura. É por isso que tem o falso profeta. Então, foi isso que nós vimos na semana passada. Portanto, nesta semana, em resumo daquilo que nós tocamos na semana passada, aleluia, como resumo, nós vimos na semana passada que o Cordeiro, no livro do Apocalipse, capítulo 6, o Cordeiro começa a quebrar os selos. E o primeiro selo é este cavaleiro do cavalo branco, o anticristo. O nome dele é engano, mentira, falsidade, o falso Cristo. E o segundo selo que nós vamos ver vai ser o cavalo vermelho, de guerras e rumores de guerras. O terceiro selo, nós vamos ver, é o cavalo preto, fome, escassez, morte, crise financeira. O quarto selo, como nós vamos ver, é o coronavírus agora. É o cavalo amarelo. Ele traz morte. A morte do cavaleiro é morte. E o inferno o segue. Então você pode ver que ele veio para tirar vida, a vida física. Então ele traz morte física e morte espiritual, porque você vê que o inferno está seguindo ele para pegar as almas. Então, quando ele mata a morte física, o inferno vem atrás e recolhe essas almas na morte espiritual. Então, eu não posso compartilhar tudo, mas somente aquilo que me é permitido para vocês. Então, nós vamos ver isso, que o inferno o segue para acolher as almas que ele matou para o inferno. Então, o quinto selo, nós vamos ver, é a perseguição dos santos, como nós vamos ver. Estamos apenas fazendo um apanhado do que vamos fazer. E o sexto selo, o céu é abalado. O céu é abalado. Os céus são abalados tremendamente. E no sétimo selo é a revelação da ira de Deus. Em resumo, é isto que vai acontecer hoje. Então, vocês que estão sintonizados em todo o mundo,
Então, observando Apocalipse capítulo 6 e o primeiro selo, vamos ver novamente o que ele diz. Ele diz: olhei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. Então agora nós vamos dar para vocês tremendas visões. Eu vou compartilhar esta visão quando ele me trouxe diante do trono. E este cavaleiro, o primeiro, foi liberado. Eu compartilhei um pouco na semana passada, mas vou compartilhar hoje. Vamos ler primeiro. Apocalipse 6, versículo 2. Olhei quando o Cordeiro abriu, versículo 1. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa e ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Veja isto agora, é surpreendente, porque agora vocês estão começando a entender o tipo de conversa que eu tive com os seres viventes. É tremendo encontrar os seres viventes no trono de Deus, como vocês podem dizer pela minha descrição na semana passada. É tremendo, é inacreditável encontrá-los e então vir para falar com vocês na terra. Vocês se lembram quando eu vim com o terceiro? Eu falei para vocês algo que nós não vemos na Bíblia. O terceiro ser vivente na Bíblia só fala da cabeça, mas como eu fui lá, eu posso dizer para vocês os detalhes. Aleluia. Mas aqui, vocês podem imaginar o tipo de conversa, vocês já podem imaginar por si mesmos o tipo de conversa que eu tive com os seres viventes. É muito temível porque a voz deles é como de trovão. O que é que o trovão representa, então? Por que ele fala com voz como de trovão? Porque ele vem representando o próprio Deus Pai. Então, quando eu estou tendo uma conversa com eles, é uma conversa ao vivo com o próprio Pai, assim. A razão pela qual a voz deles é como de trovão é porque a autoridade de Deus está sobre eles para falar em nome de Deus. Número 2, o poder de Deus que foi dado para eles para falar por Deus. Número 3, a ira de Deus que eles têm, que eles possuem. Número 4, o juízo de Deus que eles possuem. Número 5, o poder, a grandeza de Deus, a ira de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Eles são representantes de Deus, eles são representantes do próprio Deus na posição do trono. É por isso que nós vemos que quando o Cordeiro está aqui, eles cercam o trono. E isso está acontecendo dentro do trono. E, na verdade, enquanto eu estou descrevendo, eu estou vendo a glória indescritível dentro do trono. Eu posso ver lá nesta posição onde esta conversa aconteceu. Então, ele vem, ele sai de lá de dentro. E então, posso resumir para vocês antes de começar? Então, essencialmente, nós vamos ver muito claramente. Deixe-me começar como eu comecei, com os gloriosos degraus, a escada do céu, 29 de julho de 2009, a visão, para que enquanto passamos através disso, o foco de vocês esteja na eternidade. Deixe-me fazer a mesma coisa aqui antes de começar com os selos. Do primeiro selo até o sexto selos, estes são selos que preparam. Eles trazem ira, sim, mas eles preparam a terra. Então agora vocês vão entender melhor por que o coronavírus e todo o resto. Eles preparam a terra antes da ira de Deus. Vocês podem imaginar isso? Vocês podem imaginar a própria fúria de Deus. Eles estão preparando a terra para a ira. E a ira de Deus está no sétimo selo. É isso que nós vamos ver hoje. E vocês vão ver que é totalmente insuportável. Vocês
hoje vão nascer de novo e vão dizer, não, eu quero a salvação. Aquela porta de Gênesis 3 que estava fechada, Jesus abriu quando ele rasgou o véu no Santo dos Santos. Aquela porta que abriu com os gloriosos degraus e que leva até o céu, eu quero usar esta porta. Você vai fazer uma determinação hoje. Não é fácil. Então, o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, quarto, quinto e sexto selo, eles simplesmente preparam a terra para a ira de Deus, para o juízo de Deus. O sétimo selo é aquele que agora libera a ira insuportável de Deus, que cai sobre a face da terra para poder preparar o caminho para a vinda do glorioso e eterno reino de Deus. Vocês podem imaginar que até o coronavírus agora não é uma ira suficiente neste contexto? Então, quem quer passar por aquela ira? Então, quando nós dizemos que a ira não foi criada para a ira, vocês não podem passar pela ira e sobreviver. Vai ser insuportável. E então, depois que todos os rolos são abertos, estou dando um resumo. Está sendo bom? É importante que vocês peguem estes detalhes para que vocês sejam bem instruídos e bem direcionados, para que vocês entendam a cascata quando eu começar, porque eu vou até a sala do trono e vou descrever cada um dos selos, o segundo selo, quando foi quebrado e o que aconteceu lá, certo? E então você vê agora que quando todos os selos foram quebrados e há 7 selos, hoje eu vou fazer vocês entenderem que há 7 selos. E então há 7 trombetas. E depois disso, há 7 taças e 7 trovões. Então, há uma jornada aqui hoje. Vocês estão prontos para ela? Oh, sim. É por isso que eu disse, eu preciso 2 dias, porque se eu não terminar isto hoje, eu não acho que terei outra reunião aqui. O tempo terá acabado, então, certo? Nós vamos ver o que acontece conforme o Senhor conduz, antes de termos outra reunião. Porque nós não sabemos o que acontece depois disso, entendem? Mas o Senhor é soberano. Sim, Ele ainda é poderoso para permitir que a igreja se reúna e que aconteça no meio de tudo isso. Então, o primeiro dos 6 selos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto selo, quinto selo e sexto selo, eles simplesmente preparam a igreja. Eles preparam o mundo para a ira de Deus. Eles preparam o mundo. Então, pelo seu próprio mérito, cada um deles é insuportável. Vocês não poderiam suportar. Então, o 7º selo, na verdade, é a liberação da ira de Deus. Finalmente, o juízo de Deus. Você vai descobrir que depois dos 6 selos, dos 7º selos, quando os anjos agora vierem com as taças, agora o templo de Deus agora vai abrir. E então, finalmente, vocês verão agora a 7ª trombeta lá. Então, deixe-me descrever para vocês esta cascata. Os 6 selos preparam. O 7º selo é quando é quebrado. Então, os juízos começam a aumentar, intensificar. É por isso que agora vocês têm as trombetas. 1, 2, 3, até a 7ª. A 7ª trombeta, quando ele abre, a porta do templo do céu, o templo cuja coluna eu já descrevi para vocês, aquela porta agora se abre, e então há anjos lá dentro com taças, e eles vêm para a terra, sobre a face da terra, e derramam. Mas não se preocupe, porque nós iremos passo a passo, certo? Mas há ira vindo. Quando você vê o coronavírus vindo, então você já sabe, há ira vindo. Então, por favor, receba Jesus, sejam santos, parem com a imoralidade sexual, a cobiça sexual, parem com isso, mentira, perversão, pornografia, homossexualismo, lesbianismo, o que quer que seja, amor ao dinheiro, o que quer que seja, engano,
engano, o que quer que seja, que está enganando, iludindo, que está fazendo com que vocês não busquem Cristo e os tesouros da salvação, os tesouros escondidos na salvação de Cristo, todas estas coisas têm que ser destruídas por esta manifestação do coronavírus, que está dando apenas um vislumbre da ira que está vindo e que é insuportável. Estamos juntos agora? E quando finalmente todos os selos, os rolos são abertos, então a segunda vinda do Messias está pronta. Então este é o esquema geral que nós vamos seguir hoje. Estamos juntos? Alguém ainda está comigo? Este é o esquema geral que o Senhor está dando hoje. Por que eu estou trazendo para vocês? Deixe-me dar 1 ou 2 versículos e então nós vamos pular diretamente aos selos. 1 Tessalonicenses 1. E por que eu trago isso para vocês? 1 Tessalonicenses 1:10, ele diz o seguinte. Ele diz: e esperar dos céus, o seu Filho, que vem do céu, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. É por isso que eu dei para vocês este esquema, que vocês não devem passar por esta ira, não é para vocês. Vocês somente vão passar por esta ira se vocês falharem em seguir a instrução de Deus que esses 2 profetas estão dando. Que sejam santos, sejam justos, cuidado agora, Deus é santo. E ele diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 7, ele diz, porque aqueles, 1 Tessalonicenses 5, 7, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porém, somos do dia, então sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de Cristo Jesus, para sermos salvos desta ira que está vindo. Estamos juntos agora? Eu estou simplesmente explicando para vocês por que eu trouxe para vocês esta conversa que é mais direcionada, porque quando nós começarem a ir diante do trono e ver a quebra do primeiro até o 6º e 7º selo, e então a cascata da ira, e então as 7 trombetas começam. Enquanto eu passo por isso, o juízo de Deus sobre a face da terra, a purificação da terra, preparando a terra para o reino de Deus. E vocês veem então mais profundamente o papel destes 2 profetas lá. Vocês vão ver o papel deles mais profundamente no juízo de Deus sobre a terra. Então vocês ficarão chocados para dizer, então agora nós vimos. Mas vocês podem ver pelo coronavírus que a terra certamente ainda não entendeu quem são estes profetas, certo? O livro de Mateus, capítulo 3, versículo. Vocês, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo, fujam da ira vindoura. Já é evidente o suficiente que se você vê o coronavírus, fuja dele. Esse deve ser o seu instinto básico de fugir do perigo. Deus deu isso para vocês. Então sejam nascidos de novo. Parem com o catolicismo da Itália. Recebam Cristo. Nascem de novo adequadamente. Sejam batizados profundamente em água. Quando você vê na igreja católica na Itália, o tipo de batismo lá, se Jesus disse que é um batismo de arrependimento, mergulhando na água e chamando pecado de pecado, vocês é convicto do pecado, então mergulha nas águas, então você é batizado com Espírito Santo e fogo, então você conforma a sua alma à imagem e semelhança de Deus, certo? Aleluia. Aleluia. O livro de Mateus, capítulo 16. Por que a igreja, eu estou simplesmente focando, por que a igreja tem que focar na eternidade, na entrada? Ela não foi criada para a ira, certo? Mateus 16, versículo 27, ele diz o seguinte.
Ele diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então ele recompensará cada pessoa de acordo com o que tenha feito. Lucas, olha isso agora. Vamos colocar desta forma. Ele vem e te descobre que você é nascido de novo. Ele vai te recompensar. Ele vai te levar com ele para que onde eu estou, você também esteja. Mas se ele descobre que você não guardou a fé, você não recebeu Cristo, ele vai recompensar você com a ira que nós vamos discutir hoje. Ele vai dar a cada um de acordo com o que fez. Para um a recompensa, para outro a ira. Então a diferença é se você é nascido de novo adequadamente, guardando a fé, ele vai te recompensar com a vida eterna no arrebatamento, ele vai te levar. Mas se ele descobre que você não nasceu de novo, ele vai deixar você aqui para sofrer a ira. Aleluia. E também, com respeito ao... Estamos também falando do trono branco do juízo. E quando os livros são abertos e alguns serão recompensados. O livro de Atos, capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Eu disse que é um culto bem longo. É um sermão bem prolongado. Então, fiquem firmes. Isso irá até amanhã para as igrejas. Será o culto de domingo. Porque vocês não sabem o que vai acontecer na semana seguinte com o coronavírus. Então, é melhor que tudo que tivemos que dizer, digamos nesta semana. Porque se não houver mais reuniões aqui, os dois profetas podem ser separados, excluídos, e agora eles estarão somente com o Senhor, enquanto eles aguardam pela instrução do Pai. Porque a mensagem da vinda do Messias, eles já pregaram, o mundo inteiro ouviu. A instrução de como vocês entram, as reformas que a igreja tem que fazer, eles já anunciaram globalmente. Aleluia. Aleluia. Então, o livro de Atos, capítulo 2, versículo 24, ele diz o seguinte. Então, nós temos que escrever uma carta para escrever para aquela universidade onde teríamos uma reunião, dizendo que é por causa disto que o governo decretou, e agradecendo a eles por ter nos convidado e que ainda permaneceremos orando por eles. Por favor, escrevam esta carta para eles, agradecendo pela hospitalidade deles. Aleluia. Nós temos que fazer isso. Nós devemos isso a eles, certo? Por causa das circunstâncias, não seremos capazes, não poderemos ir, mas iremos se o Senhor permitir. Então, o livro de Atos, capítulo 2, versículo 24, ele diz o seguinte: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da agonia da morte, porque era impossível para a morte retê-lo, para manter as suas garras sobre ele. As outras versões dizem. Então, se a morte não pôde prendê-lo, se você crer nele, então por que você sofreria a morte? Ele derrotou a morte. Aquele no qual você crê, o Cristo, o seu Redentor, ele derrotou a morte não pôde detê-lo. Então, por que aqueles que são nascidos de novo, esta morte que está vindo através das trombetas, por quê? Aleluia. Então ele diz, o livro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Enquanto nós fechamos este segmento aqui, esta parte introdutória, então vamos entrar nos selos. Já que agora, versículo 9, como agora fomos justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Aleluia. Este segmento aqui é para trazer para você, depositar em vocês e submeter a vocês, que mesmo que vocês estão vendo o coronavírus trazendo morte, já trazendo a dispensação da ira, da morte que está vindo sobre a terra,
Mas vocês, como igreja, vocês nunca foi determinado para vocês isto. Então vocês têm que focar em outras coisas. Vocês têm que ir para as pessoas e dizer: não, nasce de novo, receba Jesus, creia no Evangelho, confie em Deus. Esta é a hora da nossa libertação. Pare com as religiões falsas orientais. Recebam Jesus, porque é o seu profeta que fere a terra com isso, e profetizou isso 5 anos atrás. Os profetas de Jesus que estão andando aqui, então eles têm toda a razão para crer que aqueles que creem em Jesus, eles serão libertos da ira. Aquele que a trouxe tem poder para fechá-lo, certo? 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Aleluia. Aleluia. Chapter 2, verse 16. Versículo 2:16, ele diz o seguinte. 2 Tessalonicenses 2:16. Que o próprio Senhor Jesus e o nosso Pai que nos amou e que pela sua graça, que o nosso Senhor Jesus, Ele mesmo, Deus Pai que nos amou e que pela sua graça nos deu eterno encorajamento e boa esperança. Encoraje os seus corações e fortaleçam vocês em toda boa obra. Então agora, neste tempo, este é o encorajamento de vocês. É isso que eu quero trazer para vocês, que Cristo Jesus derrotou a morte. E a terra agora foi agarrada pelo pavor da morte. Mas há uma resposta. E a resposta é Jesus. Então, se as pessoas na Itália quiserem saber uma resposta para a sua situação, a resposta é Jesus. Recebam Jesus. Parem com o catolicismo. Taranto é onde eu disse que Deus viria para golpear, ferir a Igreja Católica. Aleluia. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, é isso que ele diz. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele diz: pois o próprio Senhor virá, descerá do céu, porque o próprio Senhor descerá do céu com a voz, com dada ordem, com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então os nossos pés estarão fora desta terra, estarão acima desta terra. Não terão nada a ver com esta terra. Aqueles de vocês que entrarem no arrebatamento, quanto a mim, eu tenho um dever, uma missão aqui. Então vocês não estarão lá para ver algumas das trombetas das quais eu vou ler aqui. Aleluia. Os juízos. Aleluia. Para vocês, isto agora será o seu escape, a sua saída para dentro da segurança, sendo tirado de toda esta tribulação das pessoas estarem com corpos mortos em seus quartos. Vocês podem, o quanto que este vírus podem devastar a África, se aqueles países desenvolvidos passam por isso, quanto mais a África somente Deus. Nós não temos nem as máscaras, não temos as luvas, não temos os desinfetantes. O povo lá nas vilas, lá nas ruas, eles estão andando juntos. Então, aqui na África, nós vamos focar somente no Senhor. Então, você pode imaginar quão devastador seria para os países africanos, certo? Aleluia. Então, o líder iraniano estava dizendo que alguns países estão escondendo números. Ele estava reclamando com os oficiais. Eles estão dizendo, não, eles não estão dizendo os números. Por que que estes países, e o Irã está dando números reais e os outros países não? Aleluia. Ele diz, eles estão escondendo números. Não, nós vamos focar no Senhor, aleluia. O Senhor é a resposta. E ele diz aqui,
Matthew chapter 1, 21. Mateus, versículo 1, nós já vimos. Hebrews chapter 10, I'll finish with this, right? Hebreus 10, eu vou terminar com isso. A ira. Chapter 10, are you ready for this? Hebreus 10, vocês estão prontos? Para que possamos ir diretamente aos selos. Eu sei que o mundo inteiro está ansioso para chegar nos selos, mas eu digo, espere um pouquinho, vamos primeiro ao que mais importa. Vocês têm que focar e estender o seu foco na sua entrada na eternidade, para que quando eu terminar com essa escritura aqui, então agora vocês sabem, mesmo que agora eu vou falar da ira, aonde a verdade está de que para nós, a igreja, há uma boa esperança, ele diz. Aleluia. Então, o livro de Hebreus. Hebrews chapter 10. Hebreus capítulo 10. Eu já li capítulo 4, versículos de 4 a 6, mas Hebreus 10, 26, ele diz o seguinte, até o 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, significando que o sangue de Jesus é o sacrifício supremo. Não há outro sacrifício melhor do que o sacrifício de Jesus. Se você recebeu o sangue de Jesus e então abusar do sangue de Jesus, então não há sacrifício, não resta sacrifício para você. O preço foi tão alto que tem que ser uma estrada de mão única. Não resta outro sacrifício, só um. Então, mas haverá uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Se você está na igreja e você não defende a graça, não protege a graça, a proteção da graça é para você sustentar a santidade da graça, a santidade da cruz, a santidade de Jesus, a santidade de Deus que Jesus trouxe para a igreja, o Redentor, a justiça de Deus que ela perdeu no jardim e que Jesus restaurou na cruz. Isto é proteger a graça. Então ele diz, se você não proteger a graça, então não resta mais nada, exceto a terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E quem rejeitar a lei de Deus morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo vocês julgam que merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porque nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, te julgando. O Deus vivo te julgando. Então ele está falando a respeito daqueles que vão passar pela ira. Estamos lá? Então, eu acho que o palco agora está bem preparado para nós, para voltarmos até os selos, para onde nós começamos na semana passada, para que possamos fazer algum progresso a respeito dos selos e a conversa na sala do trono. Eu sei que todos estão esperando isso, mas é importante direcionar a igreja não para aquilo que os olhos estão vendo, mas para a bendita esperança, focar em Cristo e na justiça, certo? Então, eu vou descrever aqui o cavaleiro do cavalo branco, na posição do trono do Deus Todo-Poderoso, no trono de Deus. Quando o Senhor me trouxe até o seu trono, dentro do trono, então naquele lugar, olha o que acontece. Todos foquem em mim, é melhor focar em mim do que escrever. Caso contrário, eu não poderia pregar isto. Naquela posição, o que ele fez? Ele apresentou o primeiro ser vivente como um leão. Ele diz, aquele que é como um leão. Então, ele estava lá por algum tempo. Na verdade, de todos os seres viventes, este é o que ficou mais tempo, porque ele estava lá. Os outros vieram,
Mas aquele ser vivente, ele parecia que já estava lá há algum tempo, mesmo antes de eu entrar na posição do trono de Deus no céu. Então ele já estava lá por algum tempo. E ele estava olhando para mim assim. Sério. Por muito tempo ele olhou para mim. E então, enquanto ele estava lá, um leão enorme. Então, eu pensei que ele tinha escamas. Porque os olhos que os cobriam não têm pálpebras. Então, você vê quanto detalhe eu posso te dar. Então, eram olhos abertos. Abertos, vocês podem imaginar. Em todo ele era coberto de olhos. No mundo, você diria, isso é impossível, insuportável de olhar. Então, quando chegou para ele vir, a hora para ele vir e falar comigo, para falar a respeito da liberação deste cavaleiro, o que ele fez foi muito simples. O cordeiro quebrou o primeiro selo e o liberou. Então, quando ele veio muito perto. Então, depois que nós tivemos uma conversa, eu vou começar a partir daí, vou cortar aí. Então, ele tem asas. Um leão com asas. Agora eu posso dar os detalhes que eu não dei. Que você só pode ir no céu para ver isso. Então vocês podem imaginar esta visitação que não dava nem para olhar. Então ele fez esse som. As asas abriram. Ele esticou aquelas asas. Então, aí eu vi os olhos em todo ele. Tremendo, tremendo. Então, ele foi ao redor assim. E em pouco tempo, ele pegou uma velocidade e voou. Ele saiu voando com as suas asas e então ele voltou. Então, o Senhor me removeu da posição do trono e me trouxe à terra. Então, enquanto eu estava na terra, então o cavaleiro branco foi liberado. Então, eu vi ele correndo por toda a terra. Então, o Senhor me remove do céu e me traz para a terra. Enquanto eu estou na terra, ele me traz até um mar, um corpo de água. E eu fiquei na praia. O cavalo branco agora foi liberado, mas agora ele me traz de volta à terra. E eu estou de pé na praia do mar. E ele me faz olhar dentro do mar. E eu vejo muitos peixes saudáveis. Então eu vi esta criatura que estava dentro do mar, com um pescoço muito grande. Depois eu descobri que era como uma serpente. Na verdade, é uma serpente. Ele era uma serpente. E eu ouvi comendo os peixes. A serpente estava comendo os peixes, abrindo a boca e comendo, devorando e ferindo os peixes. Então, enquanto eu estava na praia, eu vi muitos peixes mortos boiando na água, na praia, assim. Então o Senhor me instruiu para pular dentro da água. Então eu pulei dentro da água e uma séria batalha começou dentro da água. Então houve todo aquele abalo na água porque havia uma luta. Porque eu estava indo para feri-lo, entendem? Então ele se moveu. Quando ele percebeu que a batalha estava aumentando, então ele se moveu para outro lado da praia. Então eu acordei. E então, finalmente, eu entendi a mensagem. Ao longo do tempo, eu fui entendendo o que o Senhor estava dizendo. Ele estava dizendo que Ele está vindo para matar os santos.
in the great na tribulation. grande tribulação.